Oi, minha filha. Desculpa a curiosidade demais. Que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai e Vem. É um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai e vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu, que moro em Caucaia e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia, sem pagar nada? E vale pros ônibus, pro metrô e na Topic. Oh, coisa boa. Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha, isso no final do mês faz uma diferença danada. Eu preciso disso pro meu neto. Como é que eu faço? É fácil. Diz pra ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap pra senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai e Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, José Nobre Guimarães é um político cujo primeiro marco de sua trajetória foi se envolver de corpo e alma no Comitê Brasileiro pela Anistia aqui no Ceará, pelo final da década de 70, entrando na década de 80. Portanto, trata-se de uma trajetória completamente dedicada à democracia, o bem maior de nosso país, pelo qual devemos estar sempre alertas e que deve ser mantida a todo custo. Está aí o caso recente, muito recente, da Bolívia, com mais uma tentativa de golpe para nos avisar. Guimarães se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 1985. Assim vão quase 40 anos de filiação ao mesmo partido. Sem erro, pode-se dizer que entre as centenas de petistas hoje exercendo mandatos, seja no parlamento, seja no poder executivo, Guimarães certamente é um dos que possuem filiação há mais tempo. O fato é que, desde 1985, ele tem desempenhado papéis relevantes no cenário político cearense e nacional. A carreira político-partidária, propriamente dita, começa com um fato que chamou a atenção de todo o Brasil: a vitória de Maria Luísa Fontinelli na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, pelo PT, naquele ano. Campanha que foi coordenada por Guimarães, então um jovem de apenas 25 anos. Guimarães tem uma trajetória de vida como a de centenas de milhares de cearenses que nasceram entre as décadas de 1950 e 1960. O primeiro cearense a exercer a liderança do governo na Câmara dos Deputados e ser vice-presidente nacional do PT, José Guimarães nasceu em 13 de fevereiro de 1957, no pequeno distrito de Encantado, lá em Xaramubim, no sertão central do Ceará. Um dos 11 filhos do seu Sebastião, um agricultor, e da professora Maria Laís, Guimarães saiu ainda adolescente do interior, do sertão mais pobre, para estudar em Fortaleza e entrar na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, curso em que se graduou em 1988. De lá para cá, um caminho de pedras e flores na política. Afinal, é assim para quem não nasce em berço de ouro e, principalmente, para quem não tem família tradicional na política e precisa forjar arduamente seu próprio caminho. O Fox Coloca tem o prazer de conversar com Guimarães, não apenas sobre questões relacionadas à política, mas também sobre sua vida, suas origens, sua formação, até chegar ao epicentro da política brasileira, ele que é líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Guimarães, muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos aqui nos estúdios da casa de Vovó Dedé. Guimarães fez hoje o que nós chamamos de Dedé Tu, conheceu a casa, né, por dentro, as entranhas da casa, dessa instituição. E, enfim, Guimarães, até por ser aqui na casa e até pelo tipo de cliente que a casa trabalha, né, eu quero puxar essa entrevista exatamente pela sua origem, pela sua história, pela sua trajetória de vida, né? Então, Guimarães, muito obrigado aqui. E eu pergunto, ao visitar a casa, você se lembrou de algo lá da sua infância, na pequena Encantado, que não tinha nem energia elétrica? Essa energia elétrica lá é uma coisa mais recente, né? Essa questão que eu começo essa nossa conversa. Fábio, primeiro é uma alegria grande voltar ao teu programa, né? Fox Colóquio. E mais ainda por estar sendo feito aqui nos estúdios desta casa de Vovó Dedé. Eu passei a manhã hoje aqui, para mim é uma sexta-feira diferente, aliás, uma quinta-feira diferente, que normalmente eu tenho as quintas-feiras voltando de Brasília nessa minha missão de liderar o governo do presidente Lula, mas hoje foi algo que
me emocionou muito. E eu penso assim, o jovem que não tem oportunidade na vida, o que eu me lembrei? Lá da comunidade Várzea Redonda, no distrito de Encantado. Um dos 11 Quer dizer, filhos... Encantado já é um distrito. Já é um ainda distrito. tinha- Na verdade, a minha comunidade... Distrito. A minha comunidade é chamada Comunidade de Várzea Redonda, onde eu nasci com mais 10 filhos de um agricultor familiar. Meu pai faleceu com 5 anos atrás, com 95 anos, e minha mãe hoje tem 99 anos, professora aposentada, e criou esses 11 filhos, um agricultor analfabeto, e ela professora, assim, sempre muito... O que eu vi aqui, tem que tirar os meninos da roça, Bastião, ela falava para o meu pai, tem que tirar, tem que botar esses para estudar, aqui não tem futuro, esses meninos vão trabalhar na roça aqui, depois vão viver como a gente partir, o que eles vão fazer da vida, e assim alguns seguiram esse caminho como eu segui. Então, quando eu vejo aqui na casa, Fábio, esses jovens... Bom, Guimarães, tem aqui uma imagem. Pronto, você lá exatamente onde eu nasci, tá vendo aí? Como é o nome? Na Várzea Redonda. Várzea Redonda. Aí, O Guimarães aí encarando. Eu Não sei quem é que está encarando quem. se é Não, o- era o boi um ou- garrote que o meu pai tinha. Meu pai não tinha gado nem nada, era apenas uma vaquinha para tirar o leite, tentar tirar o leite para comer com cuscuz pela manhã com os outros filhos. E eu estava tentando puxar o garrote ali, ó, de branco, né? Foi tudo começou aí. Nessa comunidade que tinha umas 5 casas e hoje tem mais de 62 Ali casas. é alguma casa de vocês? Não, ali atrás? Exatamente, é uma das casas. Eu nasci nesse terreiro aqui que está mostrando aqui, a casa de frente da minha mãe. Ali é a casa de uma tia minha, de uma irmã da minha mãe, que morava nessa outra casa aí. E nessa época aí, para vocês... Mais ou menos quando, Guimarães, essa foto aí? Isso Você aí tinha foi, o quê, 10 anos? talvez? isso aí foi em 65, 66, por aí. Volta de 10 anos, de 9, 10 anos. Nessa época lá não tinha energia, não tinha água, não tinha banheiro, não tinha nada. E nessa época minha mãe, que tem a foto dela, hoje ela era professora. Dona Maria Laís, aqui, Dona Maria Guimarães Nova aqui ao lado de azul, José não tá a Genuíno. família toda não, a Laí, o Giovanni... Afinal aquele- foram 11 filhos, aí tem 3 filhos, não é isso? 3 filhos, né? 4. Aqui é um tio, aqui de camisa aberta, é o seu pai. lá, Não, seu aquele pai. de chapéu, esse aqui é meu pai, e aquele é o irmão que mora lá, essa aqui mora lá, e o Genuíno que mora em São Paulo. O Genuíno, de Foi tantos deputado. mandatos de deputado federal, parte da história 6 mandatos política de brasileira. deputado federal. 6 mandatos, hoje está lá em São Paulo. Então, Sim. Fábio, o que eu falo assim, o que eu vi Professora hoje aqui... Guimarães, professora é fundamental nessas aposentada. histórias. Essa concepção, Aliás, eu essa ideia estudava, de... eu tinha um livro assim grande, grosso, que ela colocava para a gente ler na lamparina, porque nessa época não tinha energia. A gente ficava, os filhos que queriam estudar, ficavam com o nariz preto de fumaça da lamparina, do gás, do querosene, né? Na época era querosene. Portanto, uma vida muito difícil, que fez com que eu ousasse fazer o que esses meninos fazem aqui nessa casa. Porque eu vim para cá para morar na casa do estudante, ali na Nogueira Ciora. Eu morei 5 anos, porque também não tinha como vir para a cidade grande. E eu tinha assim, eu digo, meu Deus, morando aqui no sertão, trabalhando na roça. Aí eu disse, eu vou ter que ajudar a minha família. Meu objetivo era me formar para tirar meus pais da situação de pobreza e tal, lá, da vida de rural, agricultor familiar. Aí, ó, isso aí foi o primeiro colégio. Eu fui para Senador. Quinta série A, Quinta série. lá né? em Senador Pompeu, Lá em que Senador era, Pompeu. embora seja Quixeramobim, fica mais perto da sede de Senador Desse Pompeu, não é distrito isso? para Quixeramobim, 40 quilômetros, para Senador, 12. E eu ia a pé toda segunda-feira e voltava sexta-feira para poder estudar nesse colégio, essa carteirinha de estudante. Conseguia Senador ficar Pompeu. onde lá em Senador Morava Pompeu? numa em casa de uma Paredes. prima e depois eu consegui um emprego de office boy no Hotel Central, que ainda hoje tem esse Hotel Central na Avenida Santos Dumont, em Senador Pompeu, da Dona Perpétua. Esse detalhe, eu já conheço o Guimarães há algum tempo, eu não sabia dessa não. Eu trabalhei como office boy. Olha como é a vida, Fábio. Aí que sabe o que aconteceu? Eu fazia os depósitos da dona do hotel, eu cuidava do hotel, um recepcionista de office boy, ia para o banco fazer os depósitos e tal. Aí eu conhecia os bancários. Naquela época, o bancário era top no interior, do Banco do Brasil. Banco do Brasil. E eles estudavam, moravam neste hotel. Aí falaram assim, ô Zé Guimarães, vai estudar em Fortaleza, rapaz, tu está terminando aqui, vamos te ajudar. Foi tudo começou. Veja só. Aí eu fui convidado por um deles
para mim, nunca tinha visto um mar. Certamente, este funcionário do Banco do Brasil, ou alguns deles, viram em você algo de diferente para fazer esse estímulo, né? Diferenciado. Aí, você tem que ir para Fortaleza, vamos conseguir uma vaga na casa do estudante para você morar e tal, tal. Aí, naquela época, o Genuíno era preso político, né? Na época da ditadura. Então, 1979, mais ou menos. 79, 80... Não, porque teve a prisão... até 76. 76. Passou 5 anos. Né? Quando foi em 79, ele saiu, né? 79 para 80, na época daquela anistia do Figueiredo. Aí eu vim para Fortaleza, vim para um apartamento de um dos bancários. Você fica aqui 3 meses sem pagar nada. E assim eu fiquei. Aí eu me matriculei no Liceu do Ceará, para fazer o primeiro ano científico. Desse Liceu do Ceará, eu conheci um dos professores que era dono do Colégio Rui Barbosa. Aí conheci também uma amiga do Genuíno em Fortaleza que disse, nós vamos arrumar uma vaga para tu morar na casa do estudante. E assim eu morei 5 anos aqui, ó. Cheguei aí... ali no, se eu não me engano, é o prédio da casa do estudante ali no fundo, ou é o jardim da casa? É o jardim. É o jardim da casa, ali, né? Ainda do mesmo jeito hoje, né? Ali ao lado do Mercado dos Peões. Mercado dos Peões e tal, ali na Nogueira Scioli, né? Aí eu fui morar lá, morava lá, fiz vestibular em 1980, deu a sorte, sei lá, acho que foi o que eu pedi, passei na Federal do Ceará. Deputado, não é exatamente sorte não, porque o curso de Direito, principalmente naquele tempo, era o único curso de Direito que tinha na cidade, aquele da Universidade Federal do Ceará, que continua sendo um curso... É o nosso melhor curso, entre os melhores do país. Não era fácil passar para Direito, não. Não era. Aí, o que aconteceu? Em 1979, eu estava aqui há 1 ano e meio em Fortaleza. E eu estava trabalhando como o datilógrafo do Colégio Rui Barbosa, sabe? Nessa época que eu cheguei em Fortaleza. Aí o professor Carlos Alberto, que era o dono do Rui Barbosa, me levou do liceu para estudar lá. Aí, belo dia, eu resolvi fazer uma carta para o Magalhães Pinto. Presidente do Banco Nacional, então. Senador da República, que foi o anticandidato à ditadura na eleição indireta, não sei se vocês lembram, com o Euler Mendes, que teve aquela movimentação pela redemocratização do país. Eu fiz uma carta dizendo quem eu era. Pois não é que belo dia eu cheguei na casa do estudante à noite, eu andava do Rui Barbosa da Imperador para a casa do estudante a pé, éramos 3. Era uma boa caminhada. É uma boa caminhada, dá 4 quilômetros, toda noite. Aí a gente chegava na casa do estudante, ali naquela rua, na Nogueira Scioli, com aquela rua que sobe ali, Pereira Filgueiras. Tinha uma lanchonete, a gente jantava uma bananada com um pãozão com margarina dentro. Era a nossa janta dos estudantes, nesse quarto que nós morávamos lá. Éramos 3 no quarto, 13 da casa do estudante ali na Nogueira Scioli, olha só. Belo dia eu cheguei quando eu tinha um telegrama em cima da minha cama. A cama era aquelas camas de 3, né? Aí era o Magalhães Pinto, senador da República, dizendo que eu fosse me apresentar no gerente Volney do Banco Nacional, ali na Major Facunda. Rapaz, nem camisa eu tinha para mangas compridas para usar. Aí eu arrumei uma camisa no outro dia, comprei, arrumaram lá a camisa, fui lá, o cara disse, olha, eu recebi uma recomendação, o senador que pediu para eu lhe contratar, você vai trabalhar no Banco Nacional. Eu fiquei tão emocionado que eu ganhava um salário mínimo no Colégio Barbosa e eu fui ganhar 3 mil e tantos reais, naquela época, 3 e tanto. Tripliquei o meu salário. Acho que cruzeiros aí. Cruzeiros naquela época, né? Então foi uma mudança muito grande, Fábio. Essas coisas para mim me marcaram muito, né? E minha mãe, quando eu vim embora para Fortaleza, ela chorou muito, porque onde é que eu ia morar sem ter dinheiro, sem ter nada? E eu recebi sempre muita solidariedade. Foi quando eu conheci Maria Luísa, Rosa da Fonseca. Aí eu decidi, rapaz, eu tenho um irmão preso político, eu vou entrar no Comitê Brasileiro pela Anistia. Aí daí começou a minha vida mais política, estudando, queria me formar, tanto é que me formei, né? Com raízes muito fortes, com os ensinamentos. Eu tive 2 professoras, minha mãe e a dona Josélia, que também está com 98 anos, no distrito de Encantada. Eu fui estudar no distrito, da comunidade para o distrito, né? Pertinho, 1 quilômetro. Então, essas coisas marcaram muito. Eu sempre... Quando eu vejo um negócio desse aqui, os jovens tendo essa oportunidade que
que eu não tive na época, tive que me jogar na cidade grande, com risco de entrar para qualquer loucura, vim embora para cá sem ter condição nenhuma. Quando eu vejo esses jovens aqui sendo acudidos com tanta solidariedade, eu nunca vi um negócio desse na minha vida política, Fábio, porque eu vi hoje na casa aqui de vovó Dedé, o carinho, o amor. Crianças jovens com talentos, estudando música. Olha, eu vi tanta coisa aqui que eu fiquei encantado e maravilhado. Por isso que vale a pena para mim. A política só faz sentido se for para fazer essas coisas belas. Não pode ser essa coisa, essa visão que todo político é igual, não. Tem muita gente boa. Era exatamente né? esse gancho aí que eu ia perguntar, Guimarães. Até porque você me contou um fato, você enviou uma carta para Magalhães Pinto. Magalhães Pinto hoje seria considerado uma direita pesada, até porque apoiou o golpe militar de 64, foi uma parte civil do golpe. E, enfim, para você ver como a política ela tem diversas facetas, né? Às vezes a direita não é por ser de direita ou de esquerda que é mal ou bom, não se trata disso, né? Então, essa civilidade na política eu considero extremamente importante, né? Ela é fundamental. O Guimarães está no parlamento, ele sabe o quanto o parlamento impõe o diálogo, impõe a conciliação, impõe essa capacidade de conversar e tratar e abordar e chegar a conclusões em comum. Mas o que eu ia perguntar para ti, Guimarães, era exatamente isso, o sentido da política para você, a partir dessa sua trajetória. A política foi importante, tirando essa história de Magalhães Pinto, que ali era um jovem em busca de emprego, mas a política foi importante na sua trajetória como jovem? Você já entendia, você estudava escola pública, né? A escola pública é fruto de decisões políticas, né? A Universidade Federal do Ceará é uma escola pública. Mas, enfim, a pergunta é, qual a função da política na sua visão de mundo, Guimarães? Teve 3 fatos que me fizeram mudar. Eu vim para Fortaleza com a ideia de que a política, eu queria estudar e militar politicamente para ajudar a minha família, que morava no sertão. Uma coisa bem pragmática. Bom, aí. Eu vou ajudar, que é o vou que me formar. É o cotidiano das pessoas. Se eu tiver chance, eu gostava, acompanhava. Na época, tinha uns comícios por lá da Arena e MDB. E eu já me metia como jovem, menino, nos caminhões do MDB. Da oposição, eu era contra já naquela época, por intuição, contra a Arena 1, Arena 2, na minha região de Senador Pompeu, que era Xeramobim, né? A maioria da família era Arena e tal. Minha mãe sempre era mais à esquerda, né? Aí eu vim com essa visão, mas aconteceram fatos que me chamaram muita atenção. Eu tive um choque de realidade. Quando eu cheguei em Fortaleza, que eu fui visitar os presos políticos, Onde era, Guimarães? Paulo Sarazate. No Instituto Paulo Sarazate, que eu acho que foi desativado, não é? Foi. Não, hoje é um presídio feminino, né? E tinham 9 presos políticos lá. Presos porque foram punidos pela ditadura militar. Porque você falou no início, por defender a democracia, que é uma causa que eu não me arredo dela, né? Aí, quando eu cheguei lá para visitar o Genuíno, que era preso político, eu vi os presos políticos, as famílias visitando, eu tive um choque, que era aquilo, eu não sabia, e aí peguei um livro para ler, eu fui vendo as coisas. Então, isso para mim foi o maior choque na minha vida, que fez com que eu mudasse de ideia. O outro fato, nessa época, quando eu entrei, na mesma época no Banco Nacional, que o Magalhães Pinto arrumou um emprego, teve uma greve dos bancários. Aí já entrou o sindicato. Aí eu fui no sindicato, literalmente sozinho. Eu fui no sindicato, tirei minha carteirinha como sindicalizado, no Sindicato dos Bancários aqui de Fortaleza, e teve uma passeata, me meti no meio da passeata, com cartaz. Na época era reajuste salarial, a luta era por salário, né? E isso me custou muito caro. Sabe o que aconteceu? Perdeu o emprego. Perdi o emprego. Fui para uma greve, o Banco Nacional mandou demitir. Aí eu chorei muito. Como é que o banco soube que você estava envolvido? As fotos, né? E nós passamos... Passaram em frente ao banco. O Azak, o gerente que me admitiu na Major Facundo do Banco Nacional, estava na porta e eu fui estava na frente como cartaz. Saí do banco para ir para a passeata. O gerente pegou o telefone e ligou, doutor Magalhães, tem um comunista aqui entre nós. Aí, rapaz, eu terminei sendo demitido. Aí enfim, eu disse, olha, não tem jeito, isso é muito injusto. Porra, não tenho direito de fazer uma greve. Aí me fez realmente... Foi quando eu entro na universidade, né? Eu entro na universidade e me convidaram
para ir a São Paulo visitar meus irmãos. Convite de família. De família. Fui lá. Quando eu voltei... Além do Genuíno, o Genuíno já estava lá? Já estava lá, tinha saído da prisão política e foi para São Paulo. O Genuíno, quando saiu, foi direto para São Paulo, né? E tinha outros irmãos lá? Tinha, mais 4. Ele foi acolhido pelo Dom Luiz Lochaida, em Fortaleza, enfim. Aí, quando eu voltei de São Paulo, começou aquele movimento, eu nunca esqueço disso, começou aquele movimento as manifestações pela anistia, né? Eu me meti dentro. Em seguida veio a campanha da Direta. Então, a política, eu me envolvi nela, no primeiro momento, por razões pessoais, familiares, achando que eu ia querer crescer para ajudar a família, e depois consolidou uma ideia de que eu tinha que lutar para defender não só meu pai, agricultor familiar, como todos da agricultura familiar. Aí eu mudei completamente a visão, né? E pela minha vida que foi, pelo que eu estava vivendo em Fortaleza, morando na casa do estudante, comendo 2 vezes no RU ali da UFC. Restaurante universitário da UFC. Pegando ônibus todo dia na Nogueira Ciolo para vir para a Federal, que eu fazia o básico lá na Letra, ali nas sociais, ali sociais. Perto da reitoria. Depois a reitoria, o básico, depois fui para a Faculdade de Direito. Aí, então, foi uma trajetória que a política, em que pese para alguns não sirva, para mim fez muito bem. Me fez adquirir consciência. E esse compromisso inarredável que eu tenho, faço dela não para me servir dela, até porque eu não tenho patrimônio. Meus patrimônios, minha família mora no mesmo lugar, é um carro bom para andar e um apartamento que eu comprei nesses quase 40 anos e 25 anos de mandato, 2 de deputado estadual e 5, estou no 5º mandato de deputado federal. Então, a política, quando ela é feita por uma causa, né? Eu acho que em que pese eu viver muito no mundo político, um deputado poderoso, líder do governo Lula, nos ambientes políticos, mas o que eu vi hoje aqui, um negócio desse, eu fiquei sensibilizado. É o lado humano da política. A política tem que ser humanizada, né? Porque as pessoas compreenderem. Tem muita gente boa na política, né? Guimarães, por falar em muita gente boa na política, tem um momento muito importante da sua vida, no momento em que você se aproxima da Maria Luísa Fontinelli, certamente isso no Comitê de Anistia, não é isso? E a Maria era deputada estadual naquele momento, se eu não me engano. 78. 78. Eu era estudante, tinha recém-entrado na universidade, e aí ela foi candidata a deputada estadual pelo MDB. E eu fui participar da campanha como jovem. Mulher, talentosa, do MDB, e eu fui junto. Aí foi quando eu comecei a minha convivência com ela. Eu sei que a Maria foi muito importante também na vida do Guimarães, e certamente o Guimarães teve papéis importantes na trajetória da Maria, inclusive naquela campanha Guimarães. Foi a primeira eleita mulher, né? Do PT, ainda era mulher, né? Naquele tempo era muito mais difícil, de uma capital aqui no Brasil. Então, um feito extraordinário. A primeira eleição pós-ditadura militar em capitais. As capitais, gente, não elegiam os seus prefeitos, eles eram nomeados. Enfim, Guimarães, aquele momento, Guimarães, qual o aprendizado, Guimarães? E aqui, vou lhe provocar, quais os erros cometidos naquele momento, num momento tão importante? Eu acho que o aprendizado que eu tiro daquela campanha, eu era estudante universitário, já tinha entrado na universidade, estava no meio do meu curso de Direito, tranquei a faculdade em 1985 para entrar na coordenação da campanha da Maria Luísa. E nós tínhamos 2 grupos. O grupo político, que era eu, além da candidata Maria Luísa, Rosa da Fonseca, o Jorge Paiva, e tinha o grupo da comunicação, que era o Paulo Linhares, a Beatriz Furtado, a Beth Jaguaribe, Paulo Mamede, enfim. Tinha outros também que eu não estou lembrando o nome. Acho que o Fernando Costa também. Fernando Costa, o Fernandinho. É um publicitário, vocês estão aí, todos nós aí no mercado. Nós fizemos uma campanha irreparável. Aí, o que acontece? Eu, naquele momento da campanha, eu tive assim uma sensação de que teve uma disputa entre duas visões de campanha. Da área política, que queria uma campanha mais radical, de maior enfrentamento, e tinha a comunicação, que queria uma campanha
Maria, 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 aquela música, uma coisa A mais... leveza que é a leveza do que a publicitário. própria candidato tinha né? expressava. que Sorriso, ainda marcante tem da Maria. sorriso, alegria, fé, esperança, acolhimento, amor. E eu segui muito, a ideia foi quando eu despertei muito para a comunicação. Tanto é que eu sempre digo, se eu tivesse que fazer uma nova faculdade, eu faria comunicação. Porque, para mim, aquilo foi decisivo para a eleição. E teve um fato que foi muito forte, teve uma divergência no centro da campanha. O Paz de Andrade, de saudosa memória, lançou um adesivo em Fortaleza que foi assim: eu quero paz. Eu lembro. Aí nós saímos com teve uma divergência de fundo na coordenação política da campanha. Sou mais Maria. E eu aderi à tese de Sou mais Maria e a cidade... Eu chego e me arrepio aqui, ó, todinho. E essa foto que está na tela foi o comício, sabe qual? No dia 13, a eleição era 15 de novembro, não tinha 2 turnos, não. Esse comício, teve 2 comícios nesse dia. Zé de Alencar, nós trouxemos o Genuíno, o Américo Barreira, e o Paz de Andrade fez um ali no Pajeú, no Riacho Pajeú. Essa praça tinha, acho que, 20 mil pessoas. Hoje, eu não sou mais um colunista de política, como eu fui durante 20 anos, enfim, dando opinião no jornal O Povo. Eu posso dizer hoje tranquilamente, provavelmente um desses braços aqui é meu. Eu estava aí embaixo. Com certeza. Era o pessoal da Faculdade de Economia, os estudantes da Caminhando. Uhum. Lembra você, o Hermes, Sim. o Alfredo, a Ana Maria. O Alfredo já tinha entrou depois. A turma eu entrei em 84, isso aí foi 85. Eu já estava lá, exatamente. Né? Vocês eram saído do bar, vocês estavam ali embaixo. Então era eu, o Hermes Pimentel, o Paulo Henrique, o Roberto Trindade. Saudosa memória, exatamente. Acho que o Luiz Viana. Provavelmente. Luiz Viana entrou depois. Aí aqui, ó, nesse dia, para mim, nós ganhamos a eleição. O povo tomou uma decisão de eleger a Maria Luísa no dia 13 de novembro de 1985. Estou tentando identificar ali Maria Luísa Fontinelli, o então candidato a vice-prefeito Américo Barreira, saudosa memória também. José Genuíno, não é isso? Veio para o comício aqui ao centro. Aqui Gilvan Rocha. Olha eu ali. E o Guimarães ao lado do Gilvan, o jornalista Paulo Mamed. E o Padre Haroldo. Aqui. Né? E na ponta, aqui é o Vital. O Vital, que era um militante do PT. Rapaz, aqui é em frente ao Teatro José Alencar, essas belas colunas. Esse, para mim, foi o dia mais emocionante da campanha. Mas continue, mas você estava... Então, eu acho que esse momento foi muito forte, viu? Eu tive uma vida na política, Fábio, muito entre choques de realidades, decisões muito graves para tomar. Eu, que fui o principal dos coordenadores da campanha da Maria Luísa, tive que, lamentavelmente, assinar a expulsão dela em 88, da briga que teve interna. Imagino o quanto foi duro. Eu passei 3 noites sem dormir. Maria foi uma espécie de irmã mais velha ou segunda mãe sua, sei lá. Segunda mãe. Eu tive 3 mães. E sem a Maria Luísa, eu não seria o que eu sou hoje. Eu quero fazer esse reconhecimento público. Tanto é que eu fui chefe de gabinete dela. E foi o primeiro dia da gestão dela. Guimarães ao lado da Maria. Municipal. Ali. Cartacho. Joaquim Cartacho de Barba ali, hoje presidente do SEBRAE, superintendente. Enfim, Guimarães. Aí, eu tive 3 mães. Sem elas, eu não seria o que eu sou hoje. Minha mãe, que hoje está com quase 100 anos, e a Maria Luísa, e teve uma freira, que a dona Tarcísia, que já faleceu também, que foi uma mãe para mim. Lá no interior? Aqui de Fortaleza. Aqui em Fortaleza? Lá do Chorolimão para Fortaleza. Ela, a irmã Cleide, uma família. Ela era casada com um francês, a família veio morar aqui, eu era muito amigo dessa família. Então, a irmã Cleide? A irmã Cleide. Eu cheguei a conhecê-la. Aliás, foi a minha primeira candidatura a deputado federal olha a loucura, em 1990. O Lula perdeu a eleição em 89. Aliás, eu já coordenei a campanha do Lula em 89 aqui no Ceará. Estudante, estava recém-saído da faculdade, né? Nem carro tinha para andar. Eu quero contar um negócio, revelar um segredo. A gente estava numa reunião da coordenação dessa campanha. 1989. Começo do ano. Primeira eleição presidencial do pós-ditadura. Aí eu não tinha carro para viajar, para montar os comitês populares para Lula. Aí o Paulo Porto Lima, hoje sabe o quê? CEO da Expresso Guanabara. Perfeito. Você acredita que ele arrumou um carrinho Fusca para mim viajar?
para poder fazer a campanha do Lula, né? Então, essas coisas todas... Paulo Porto Guimarães, deixa eu lhe dar este depoimento, também hoje dedica uma boa parte dos valores que o grupo empresarial Expresso Guanabara tem de Lei Rouanet, dedica aqui para casa. Tá? Pois é, então essas pessoas, Paulo, foram muito fortes na minha vida política, na minha vida pessoal. Eu não abro mão disso. Né? Você está conversando com a Maria ainda? Converso com ela, compro as rifas. E eu senti muito a morte da Rosa. Eu fui porque às vezes os rompimentos na política... Você falou uma coisa aí, Paulo, Fábio, eu não faço política com ódio. É o mal da política, a agressão. Eu faço política com diálogo. Eu tenho posições, todo mundo sabe que o Guimarães é do PT, não abro mão disso. Mas eu sou um dos militantes do PT que mais diálogo tem com o mundo empresarial em Brasília, com o mundo político, porque é necessário, sem destilar ódio contra ninguém. Eu não faço desse jeito. E essas pessoas foram muito decisivas na minha vida. Muito, muito, muito. Essas pessoas, a Rosa, então, é uma pessoa que eu senti muito a partida dela. Né? Muito, muito. Né? Então, Maria Luísa, a Tana Tarcísia que eu senti, e a minha mãe que está no interior ainda, eu sempre vou lá, moramos na mesma localidade, é um terreno... Encantado ganhou energia, Projeto São José, uma coisa recente, década de 2000 já, por aí, não é? E só chegou o banheiro na casa da minha mãe, pra você saber, no primeiro governo do presidente Lula. Eu vou contar uma que eu passei uma vergonha. Eu era estudante, tinha muitos amigos da faculdade, e levei uns 3 para visitar num dessas festas de Ano Novo para lá. Quando eu cheguei lá, os rapazes, filhos de gente de classe média, né? Eram duas meninas, vamos visitar o sertão do Zé Guimarães. Aí, primeiro choque que eles sentiram. Quando eu cheguei lá, o pessoal me cumprimentando como Gilberto. Porque, na verdade, ainda tem essa lenda, né? O meu nome original é José Gilberto Nobre Guimarães. A certidão de nascimento é isso? Tinha isso. Quando eu passei no vestibular da UFC, que eu fui fazer a inscrição, a moça lá tirou o Gilberto. Quando eu vi, eu estava matriculado, José Nobre Guimarães. Eu tive que arrumar um outro registro de nascimento para poder fazer. Eu passei no vestibular como José Nobre Guimarães. Quando eu fui me matricular, o documento não bate. Foi o maior problema, eu tive que arrumar outro. Por isso que passei a ser chamado, tiraram o Gilberto. Esses rapazes, essa equipe que foi lá, teve um choque, o pessoal me chamando de Gilberto. E outra coisa, aí lá pelas tantas, um disse assim, ei, Zé, rapaz, eu preciso ir no banheiro. Eu digo, não tem banheiro aqui não, é o mato. Essas coisas marcam muito, né? Porque naquela época a situação do homem da roça, do homem do campo, era muito difícil, não tinha água, não tinha energia, não tinha nada. Era sofrimento total. Né? Hoje mudou muito. Mudou muito. Hoje aqui, por isso que eu penso, Fábio, que a política... Esse tempo que você está falando aí, Guimarães, existiam invasões de cidades por agricultores esfomeados, né? Em busca de toda comida. Toda seca no Ceará, né? Tinha ocupação de armazém, levavam tudo, eram famintos. Meu pai, Fábio, outro fato relevante que foi no ano que eu tinha no ano que eu nasci, meu pai foi caçaco na barragem de Xeramobim, ele e o Genuíno. Esse irmão meu... aquele caçaco é trabalhador da barragem, né? Aquela barragem foi construída em 58. E na mão? Na mão, no carrinho de mão, no jumento, no burro, não tinha caminhão, não tinha essas... Ela foi toda feita à mão, aquela obra-prima que tem ali, aquela parede e tudo. Então, meu pai trabalhou muito ali. Meu pai foi. Então, é uma figura que, quando ele partiu, eu senti muito, porque, mesmo sem educação, sem ter formação nenhuma, mas ele deu a formação do caráter, de gente, né? Então, essas coisas todas marcaram muito. Familiar e na área política também. Caráter. A política, eu costumo dizer que a política é um mundo à parte. Não é a vida real, cotidiana da gente. A política ela impõe determinadas coisas, impõe acordos, a verdade é relativa na política, não se pode dizer tudo, eu compreendo perfeitamente isso. Né? Tem coisas que você não pode dizer diante de uma pergunta de um jornalista, porque está em segredo, está em discussão, é uma decisão estratégica. Como lidar com isso, Guimarães? Como lidar com essas questões éticas, pessoais,
da vida cotidiana e tem uma ética própria da política. Né? Isso, de alguma forma, eu sei que você é um clássico animal político. Você é dedicado à política. Então, eu creio que você transita com facilidade. Mas, em algum momento, isso vem à tona, isso mexe com os brios, nas interlocuções, como é que ficam essas questões? Você tem assim que você conduz a coisa no fio da navalha. Qual é o risco de pender, de mudar de lado? Como assim? É tipo assim, as benesses do poder, as coisas, elas são muito fortes. Elas são muito incorporadas nas mentes nossas todas, né? Então, eu vou dar o exemplo. Eu sou muito assediado agora por conta de eu ser o líder do governo do presidente Lula. Imagina, o líder do governo, quando eu chego no aeroporto. Eu vivi 5 anos de Bolsonaro, 4 anos de Bolsonaro, no enfrentamento total, porque eu era líder da oposição e viro líder do governo. Então, eu chamo a tentação do demônio. O poder, ele inibe. Muitas vezes as pessoas fogem das suas raízes, as pessoas mudam o comportamento. E eu acho que esse é um risco, sempre você tem que estar olhando. É o fio da navalha. Você já se pegou, já se flagrou, opa, esse não sou eu. Eu acho que eu já tive algumas coisas na política que eu tinha dúvida se eu deveria fazer ou não. Algumas alianças. Depois eu recuei, isso não foi certo, poxa, eu tenho que retomar, né? E eu vou dar um exemplo prático, como é difícil. Um deputado de esquerda, ele pode falar o que quiser, fazer o que quiser com respeito, né? Defender a tese que quiser. Eu sou um deputado do PT, de esquerda, porém eu sou líder de um governo de coalizão. Aí isso é um drama, muitas vezes, no PT. Por quê? Eu tenho que me relacionar com 513 deputados, inclusive com parte do PL, com o líder do PL na Câmara. E tem uma figura que é muito emblemática lá, que eu tenho que me relacionar, que eu me dou bem com ele, que é o Arthur Lira. Presidente da Câmara dos Deputados, polêmico hoje. Polêmico. E a base do PT, muitas vezes, não entende, porque quando vem uma bronca, como veio essa bronca aqui desse PL louco, esse PL aí do aborto, que queriam votar, eu passei um mês, Fábio, no bastidor, mostrando para eles que não deveriam colocar essa urgência em votação. Mas eu, como líder do governo, não podia me expor e dizer isso publicamente. Eu fui para o bastidor, não façam isso. Se dizer publicamente pode queimar a relação e atrapalhar. Atrapalhar. Esse é o fio da navalha da convivência que tem que ter lá dentro. E eu fui obrigado, alguns momentos, a ficar em silêncio, porque se eu falasse, trazia todo o governo para dentro. O governo tem uma posição muito clara sobre isso, a questão do aborto, a questão de saúde pública. Você não pode aprovar um projeto desse que... Gente, é o fim dos tempos. Não estamos discutindo isso, mas eu estou dando esse exemplo. E eu passei 2 semanas, não façam isso. Está errado, presidente Arthur Lira, você colocar essa urgência. Ele dizia, mas eu vou votar a urgência, mas eu não voto o mérito. Vai ter pressão. Não deu outra. Quem insistiu para botar essa matéria se ferrou, porque houve uma mobilização. Porque eu também comecei a perceber, Fábio, o Brasil tem uma coisa que definitivamente está consolidada. A questão da democracia, a questão dos direitos. Não mexam, porque a população se revolta. As mulheres se revoltaram e deram esse banho de mobilização, né? Então, eu vou dar outro exemplo agora. Tem uma discussão lá dentro, eu já disse, eu não vou fazer isso. Mas você... Estão querendo, o relator da Lei de Diretriz Orçamentária está querendo desconstitucionalizar os pisos da saúde e da educação. Porque a saúde e a educação... Quem é o relator? O relator é um senador Confúcio. Aí o cara vai lá dizer que tem que conversar com o ministro Haddad para a gente dar uma mordida nesses pisos, porque isso está impactando no fiscal, na questão do superávit primário, como eles dizem, né? Na economia é assim. E eu disse, vamos rever os incentivos. Eu disse, tá bom, eu topo, vamos rever os incentivos, porque não tem país do mundo, Fábio, sabe quanto é que o governo federal dá de incentivo para essas empresas? Da Petrobras, a Latam e essas empresas todas, em nome de gerar emprego.
Esse ano fechou 2023, 400 e tantos bilhões. Essa, deputada, é exatamente a discussão que não é enfrentada. Perfeitamente. Então, eu até fiz um artigo. São privilégios tributários fiscais. Exatamente, benefícios fiscais. A Zona Norte, Fábio, eu nunca vi um negócio daquele. Aprovaram um incentivo lá para 50 anos. Aí o que acontece? Porque quando o governo dá um incentivo, é o dinheiro que deixa de arrecadar. E vai penalizar quem? O pobre. Mais pobre. Porque precisa de proteção do Estado para fazer os programas sociais. Aliás, eu não sei o que seria desse país sem os programas sociais que tem, porque, nossa senhora, é muito grave a situação de miséria, né? Então, eu estou mostrando para você como é difícil a minha situação como líder do governo. E aí eu digo, ó, pessoal, tem que aprovar os projetos de interesse do Lula, do governo, senão o governo se sustenta. Porque, gente, nós temos 100 e tantos, 130 dos 513. A esquerda, o governo. Quem participou da aliança com o Lula foram 130 parlamentares eleitos. E os outros estão na União Brasil, no PP, no MDB e tudo. Todo dia é uma luta. Até meus cabelos, que não eram brancos, ficaram um pouco por conta dessa maratona que eu faço de domingo à noite à quinta-noite. Mas eu acho que é a missão. Tudo na vida tem que ser feito por causa. Eu estava conversando com o Wagner aqui, né? O cara tem uma causa, pô. A causa da casa de Dedé Vovó, de Vovó Dedé. Fábio, isso aqui é um negócio... Você vê o amor, a forma como ele dirige isso aqui, o carinho. Ele me mostrou mais de 60 salas aqui, o aluno no piano, na flauta, na cozinha, preparando sopa, as coisas. Que coisa bela. A política tem que ser uma coisa bela, não pode ser essa coisa do ódio, essa coisa do mal feito, não. A política tem que ser uma coisa bacana, que as pessoas acreditem, porque na hora do vamos ver, quem decide é a política. Na hora de definir o salário mínimo, tá? Aí eu disse, se mexerem aqui, eu já avisei o governo. Se mexerem no salário mínimo, desvinculação do salário mínimo, porque quero desvincular o salário mínimo da Previdência, que aí arrebenta com o trabalhador. Já quiseram, na reforma da Previdência, desvincular o trabalhador rural do salário da Previdência, que aí é benefício social, não é renda, não é salário. Aí, agora, quer desvincular os PIS da saúde e da educação. Eles dizem, ó, se vier, eu vou bater duro. Não, porque chega, né? Tem muita gente... 70% da população, Fábio, eu vi a pesquisa, Fábio, é favorável à taxação das grandes fortunas. Por que as pessoas mais ricas não podem pagar qualquer coisa? E sonegam, né? É um negócio impressionante. Sabe quanto tinha represária na justiça quando nós aprovamos o Conselho de Administração dos Recursos Fazendários, o CARF, Conselho Administrativo, que julga uma questão jurídica entre o fisco e o privado, o empresário e tal. 1 bilhão, mais de 1 bilhão, Fábio. Pessoas que não pagam. E aí, quem é que... Nós somos classe média, de média para baixo, todo mês. Eu sou deputado, desconta 27. Eu não tenho como sonegar. É direto na fonte, né? Direto na fonte, meu imposto de renda, que é muito alto. Mas, enfim, Fábio, estamos conversando demais, não, né? Deputado, você falou muito num ponto que para mim é crucial hoje, que é o negócio, a história do diálogo, o papel da política, a arte da política, passa pelas conversas e tal. Mas a gente vive num mundo e num país, principalmente aqui, vamos falar de Brasil, marcado por polarizações políticas. E a polarização, eu reclamo muito, ela emburrece, ela empobrece também a arte de fazer política. Sei o quantas vezes você foi vítima, por exemplo, eu me lembro ainda no jornal Povo eu escrevi um texto a respeito, né, de abordagens agressivas em aeroporto, em avião, enfim, isso é fruto desta situação que ainda prevalece no Brasil. Guimarães, como você lida com essa polarização lá no Congresso, onde tem o preto e o branco, sabe, essa coisa, 2 palanques, tem uma tendência disso permanecer, né, a preço de hoje, é o que está escrito. O quanto é ruim, Guimarães, para a política. E muitos criticam que o PT também gosta de polarização. Muitos apontam que é bom para o PT também ter um opositor ali, ter um inimigo muito claro para ele, enfim. A respeito disso, Guimarães. Nós contra eles, né? O nós contra eles é sempre... deixa eu falar uma coisa. Vira Fla-Flu, né? Ceará contra Fortaleza. Eu vi uma
Aconteceu um fato essa semana que, para mim, foi o principal fato da semana que fiquei feliz. Aquela foto do Lula com o Fernando Henrique Cardoso. O Lula foi visitar o Fernando Henrique Cardoso, que está com 93 anos. Já adoentado? Passaram por muitas coisas, né? Sim. E o Lula foi lá, que sempre disputou a presidência com ele, mas nunca os trataram como inimigos, eram adversários, e nem com ódio. O Fernando Henrique Cardoso fez a mais civilizada e transição da história republicana brasileira quando o Lula ganhou a eleição em 2002. Ele e a dona Ruth Cardoso. Isso devia servir como exemplo. E não o que aconteceu nessa última eleição. Infelizmente, hoje a polarização faz um mal muito grande. Primeiro, a democracia, o não respeito. Nós tivemos que tomar uma decisão na Câmara recente, Fábio, porque lá ninguém respeita. Eu não, mas alguns deles não respeitam mais ninguém. Como assim? Tipo, você é isso, você é ladrão, você é isso, você é aquilo. Virou esse espetáculo aí. As redes sociais contribuem muito com isso. Contribuem muito com isso. O lance é lacrar em rede social. É lacrar. Né? Aliás, se nós formos para a eleição sem uma regulamentação, sem uma normatização dessas redes sociais, preservando a liberdade e tal, eu não sei. Para mim é o fim dos tempos, porque ninguém vai aguentar o que é feito nas redes sociais. A mentira passou a ser regra geral, a inverdade, enfim. Então, aí nós tivemos que tomar uma decisão para ver se melhora o nível lá dentro. Porque o cara bota o dedo no outro e diz isso. Eu vi uns adjetivos aí que eu fico triste. Sabe por que às vezes eu fico triste, Fábio? Porque aquele plenário, Ulisses Guimarães, já foi presidido por Ulisses Guimarães. Teve um Mário Covas lá dentro, teve um Genuíno, teve um Lula, teve um Fernando Henrique Cardoso, teve um Zé Serra, teve um Zé Disseu. Gente, o Aleluia, aquele da Bahia, tinha o Antônio Carlos Magalhães. Gente que, independente de posição ideológica, mas prezavam uma coisa que na política é central, que é o respeito, é a convivência democrática, nas opiniões. É o debate que tem que fazer. Não depende Ninguém de posição debate mais no Brasil. O respeito não depende de posição ideológica. É evidente, rapaz. No Brasil, lá dentro, Fábio, me entristece muito. Às vezes eu faço falas lá que eu digo, o Ulisses Guimarães não tem túmulo, porque ele foi embora, era tão grande, o Ulisses Guimarães, como disse uma vez o Genuíno, quando ele morreu, só o mar pôde recebê-lo, absolvê-lo, né? Eu acho que às vezes ele treme lá onde ele estiver, porque eu nunca vi uma desqualificação desse tamanho no parlamento brasileiro. Porque o parlamento é sublime, uma coisa nobre. É falar, dialogar. O cara sobe na tribuna e esculhamba e não acontece nada. Nós temos que tomar, eu disse, vamos tomar providência, não pode, aqui não é lugar, não é uma briga de galo num terreiro, não, poxa. Respeite os eleitores do Brasil. Portanto, infelizmente, essa polarização que está acontecendo no Brasil, ela faz muito mal e pode comprometer a democracia. Você acha que em Fortaleza vamos aqui um pouquinho para... Estamos terminando, Guimarães, sei que seu tempo aí é curtíssimo. Essa polarização pode se dar em eleições tipo a de Fortaleza, Guimarães? Eu acho que esse tipo de polarização não viria a ser a regra. Polarização sobre ideias, sobre balanço de governos. Podemos avaliar na disputa política o que foi os 4 anos de governo Bolsonaro, que são esse início de governo Lula. Aí é na política, a economia, como é que está, juros. Você acha que as questões municipais não permitem... Não, eu acho que não vão ser o centro da disputa, não. Evidentemente que pode ter uma radicalização, não é o que eu desejo. Eu acho que nós devemos fazer um debate sobre a cidade de Fortaleza, os candidatos. O que está acontecendo, o que poderá vir. Nós somos uma capital... Fortaleza é uma cidade rebelde. Você sabe que... Historicamente, aqui ninguém manda em Fortaleza. Quem quis mandar já se deu mal aqui. Portanto, nós precisamos ter muito juízo nessa campanha política. Eu tenho dito isso para o nosso pré-candidato, o Evandro, pré-candidato do PT. Tem que ter muito juízo, tem que discutir ideias para a cidade. Como é triste, Fábio, eu vejo cada coisa em Fortaleza que estão perdendo a noção. Mesmo no tempo, naquele momento, eu tenho 2 momentos em Fortaleza, a administração da Maria Luísa, que foi um terror que foi feito, e foi, sobretudo, porque naquela época nem o FPM era repassado obrigatoriamente, tudo dependia do governo federal. Eu lembro que nós fomos até para Brasília falar com o Sarney, presidente, para repassar o fundo de participação do município. A Maria Luísa sofreu muito. O primeiro governo da Luziane foi um governo de diálogo também, o segundo, não pode ter o vale tudo não pode se estabelecer numa campanha política, tem que ser discussão de ideias. Fortaleza está precisando discutir
o seu futuro. Quer dar o exemplo? Essa experiência de hoje, eu vou fazer dela uma causa para me defender. Sabe por quê? Você imagina, eu estava vendo aqui, 400 e tantos jovens aqui dentro, né? 1.400 por ano. 1.400 por ano. Imagina. Se nós tivéssemos outras casas dessas, numa região como essa, no bairro do Pirambu, bairro do Ceará, uma das regiões mais adensadas que nós temos em Fortaleza, vocês já imaginaram o custo disso? Eu fiquei impressionado com o custo mensal para manter isso aqui, formando talento. Eu vi o depoimento de uma menina que foi para Paris, rapaz. Está lá. Está lá. Eu vi depoimento de... Aliás, teve um jovem aqui que me entrevistou agora, quer ser repórter, que coisa fantástica, formando gente, tirando o jovem da violência, poxa. Então, eu acho que tem que repensar tudo. A política aqui em Fortaleza está entregue a essa coisa que pode... Eu não quero fazer uma campanha aqui baseada no ódio, no desrespeito. Tem que respeitar. Tem que respeitar quem governa e tem que fazer as críticas da gestão. Aí tudo bem. Mas ficar numa briga como eu penso que pode acontecer, eu acho que é um desserviço ao povo de Fortaleza. Bom, Guimarães, chegamos aqui ao final da nossa conversa. Lhe deixo aí uns 30 segundos, 1 minuto final, enfim, da maneira que quiser. Já de cara aqui, antecipadamente, agradeço pela sua declaração de se tornar uma espécie de embaixador da casa. A casa tem relação com o setor público e com o setor privado, né? Então, personagens com você, com sua trajetória, com sua dimensão política, são extremamente importantes aqui para viabilizar os projetos com essa enorme dimensão que a Casa de Vovó Dedé tem. Olha, eu quero dizer, eu tenho uma experiência que eu tenho uma relação muito forte com a Casa do Menor. Os meninos sabem, ali naquele complexo do Irapuru. Todo ano eu coloco emenda, eu visito, poxa, negócio fantástico. E eu fiquei encantado aqui. Aliás, quando eu disse que quero ser eu tenho uma causa para defender, que é essa experiência que eu vivi aqui, pode dizer isso, mas fala para o Wagner, disse para ele, para a dona Regina, né, que é a esposa do nosso, conheci muito o Mansueto. Mansueto Barbosa, fundador. Fundador, e pode dizer que eu vou me transformar num embaixador. O meu jeito, a minha humildade, como uma pessoa que veio do sertão, que já passei por todo tipo de dificuldade, conhecer o que é isso, um jovem está aqui. É um negócio. Aliás, está aqui os meninos aqui, ó, estão aqui trabalhando nas câmaras, ali nos negócios, vendo aqui a minha entrevista. Vocês são, no futuro, vão ser deputados, como eu sou, viu? Pode ter certeza. Então, Fábio, eu fiquei muito maravilhado. Deixei de fazer muitas coisas políticas hoje. Política no sentido profissional, tem prefeitos me esperando. Não, a agenda de um líder, de um deputado federal já é pancada, né? Só que o Guimarães é líder do governo Lula. Enquanto a gente estava conversando aqui, ele recebeu telefonemas de várias pessoas. Da Gleice. Do presidente nacional do PT, do governador Elmano, enfim. É por isso que somos muito gratos aí por dedicar aqui 3 horas aqui nesta manhã, nesta conversa, Guimarães. Já ganhei a sexta-feira, pode ter certeza, e foi um prazer em revê-lo. Nós militamos junto no movimento estudantil, tenho um carinho muito grande, e desejo toda a felicidade do mundo para você, para nós, sua família, e todos nós que somos amantes da democracia no Brasil. E assim finalizamos o nosso Fox Colóquio. Muito obrigado, Guimarães. Até a próxima. Valeu. O Ceará é destaque nacional na educação. Somos primeiro lugar em alfabetização no Brasil. Isso é fruto do trabalho e dedicação de toda a comunidade escolar e da parceria do governo e prefeituras. O governo do Ceará segue investindo fortemente na educação, apoiando as prefeituras e garantindo que nossa educação avance cada vez mais. Ceará, orgulho de ser referência na alfabetização. Juntos, construindo um futuro brilhante para nossas crianças. Governo do Ceará, cuidar da educação, avançar o Ceará.